E ali entra então essa incongruência desses dois versículos. A perfeição do Gênesis 1 e a ruína do Gênesis 2. Dois versículos, dois estados opostos. O que aconteceu no meio? Gênesis 1 descreve uma criação absoluta e perfeita. No princípio, Deus criou. Gênesis 2 descreve um cenário de desolação, trevas e águas profundas. A teoria do intervalo propõe que esses versículos não são sequências imediatas, mas separados por eras geológicas e uma catástrofe cósmica. O princípio da perfeição, análise da palavra bará, do princípio Deus criou, bará, os céus e a terra. Criar do nada, verbo exclusivo para a ação divina. A teologia sugere que Deus não cria imperfeições. Esta terra original foi estabelecida com propósito, ordem e beleza, possivelmente bilhões de anos atrás, estabelecendo o fundamento da cosmologia bíblica. Então, quando Deus cria a terra no primeiro versículo, depois tem toda essa confusão que ocorre, então, que depois Deus tem que, entre aspas, reconstruir novamente essa terra depois dessa queda. Porque a gente imagina uma questão, se um meteoro cai na terra, já faz um estrago gigantesco. Imagina um anjo, um querubim caindo na terra, não só um, mas como diz a terça parte dos anjos. Imagina uma terça parte dos anjos caindo na terra. Provavelmente causou isso que acontece no versículo 2, que deixa então a terra sem forma e vazia. Então ali, essa definição que Deus cria do nada, es nihil, verbo exclusivo para a ação divina. Tanto que depois, na criação do homem, Deus deixa bem claro, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Hoje, a gente pode ver que o único ser que é capaz de criar alguma coisa é Deus e depois o ser humano. O ser humano, ele tem uma ideia de alguma coisa, ele vai lá e cria aquilo lá. Ele tem uma ideia, por exemplo, lá no começo de um carro, foi lá, criou o carro e hoje a gente vê tantos carros que tem por aí. Então, a centelha de Deus está dentro do ser humano. Essa semelhança de Deus também está dentro do ser humano, porque nós também fomos chamados para criar nessa terra. E ali, a declaração, que é do princípio, criou Deus. Bereshit, Barat, Elohim. Bereshit significa marcar o início da ordem criada, não o início de Deus. Bará, criou, verbo exclusivo de Deus, que implica trazer algo novo à existência, não reformar a matéria pré-existente. Depois, Deus, plural de majestade, indicando a plenitude do poder do único Deus verdadeiro. Os céus e a terra é um merismo, uma figura de linguagem que significa a totalidade do universo. E ali é sobre esse dilema cronológico. A leitura tradicional sugere uma criação recente, enquanto o registro geológico aponta para uma terra antiga. A teoria do intervalo propõe uma terceira via, um vasto período de tempo não contabilizado entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. A Bíblia, leitura tradicional, criação jovem, 6 a 10 mil anos. Então, de acordo com a Bíblia, demonstra que a Terra teria então algo de 6 a 10 anos. Se a gente pega a cidade mais antiga que existe, é a cidade de Jericó, que tem algo em torno de 13 mil anos. E o interessante é que se você pega, se a pessoa é um arqueólogo, ele entende muito sobre escavações, muito sobre rochas. Então, já fizeram diversos estudos com rochas, com carbono 14, e eles entenderam que a Terra tinha algo em torno de 13 bilhões de anos, mais ou menos. Então, o que demonstra é muito mais, conforme mostra aqui, a Terra antiga, muito mais anos do que esses 13 mil anos, algo em torno de 4,5 bilhões de anos. E aqui fala, o objetivo não é negar a ciência, mas harmonizar a revelação divina com a descoberta humana. E ele fala, este verbo é usado exclusivamente para atos divinos. Deus não cria o caos, ele cria a perfeição. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta não é uma descrição de uma massa
disforme, mas um sistema funcional e ordenado, estabelecido no princípio absoluto Bereshit. Então, se a gente para pensar, Deus sendo perfeito, Deus sendo soberano acima de todas as coisas, qual seria a probabilidade de Deus criar uma terra sem forma e vazia? Então, Deus, ele cria no primeiro versículo os céus e a terra. E a gente não sabe necessariamente quanto tempo levou desde a queda de Lúcifer até a destruição desse ponto da Terra. Então, provavelmente, conforme a gente vê através da história, que existiam diversos animais, por exemplo, o que nós chamamos hoje de dinossauro, mas não se sabe se realmente chamava dinossauro. E tem diversos esqueletos que mostram que esses animais existiram. Então, se eles existiram, provavelmente eles existiram antes do versículo 2, que era no versículo 1. E a gente não sabe o tempo que levou do versículo 1 até o versículo 2. Provavelmente levou bilhões de anos e a gente nem sabe. Então, a gente vê que desde o princípio Deus sempre tinha uma intenção. Não é apenas criar uma terra, conforme mostra aqui, sem forma e vazia, mas criar uma terra onde os seres humanos iriam habitar dentro dela depois, seguindo então todos os seus mandamentos e todos os seus preceitos. Os habitantes da primeira terra. Se Gênesis 1:1 ocorreu bilhões de anos atrás, isso explica as eras geológicas e os fósseis. A teoria sugere um mundo pré-adâmico, uma terra vibrante com oceanos e continentes, habitada por formas de vida extintas e possivelmente governada por uma ordem angelical antes da existência do homem. A morte fossilizada desses seres ocorreu antes de Adão, durante o evento catastrófico que encerrou esta era. E ali, conforme mostra ali, a cena do crime, em Gênesis 1:2. Sem forma, desolação, deserto e estéril, vazio e inutilidade. Então, a terra se transforma como algo vazio. Se a gente vai em algum lugar que não tem nada ali dentro daquele lugar, é um lugar considerado, então, vazio. Então, a terra, diante dessa catástrofe que teve nela, ela se transformou estéril, sem forma e desolada, e também vazio e inútil. Então, se Deus quisesse novamente criar, talvez plantar, talvez falar para nascer alguma árvore daquela terra, provavelmente não ia nascer, porque aquela terra tinha se tornado então inútil, provavelmente improdutiva. Tanto que depois Deus diz então no versículo 3 para haver luz, e começa então toda essa criação novamente. E o interessante que no céu demonstra muito sobre ter pedras preciosas, ouro e diversas outras coisas. E provavelmente no versículo 1 era um ambiente que tinha muito dessas pedras e provavelmente tinha muito dessas preciosidades como ouro, diversas outras coisas na superfície da terra. Mas devido a essa queda, devido a essa catástrofe, dessa explosão, provavelmente todos os metais voltaram tudo para debaixo da terra. E a gente pode ver hoje que muitas pessoas elas escavam em diversos lugares para pegar ouro, pedras preciosas debaixo da terra. Através dessa explosão, causou então que foi tudo debaixo para a terra. E ali fala, a terra era sem forma e vazia. Em outros textos, Jeremias 4:23, a expressão Tohu Anabohu descreve o resultado de um juízo divino, não uma fase da construção. A terra não foi criada caótica, ela se tornou uma ruína. E aqui é a grande diferença. Era ou tornou-se. E ali o verbo rainá, a terra era sem forma, que é a tradução tradicional de muitas Bíblias, inclusive a minha aqui está como a terra era sem forma e vazia. Então, se a gente pega lá no original, demonstra então que a terra se tornou sem forma e vazia. Então, necessariamente, a terra não era vazia, ela se tornou devido a uma consequência de que houve lá no céu. Através dessa guerra entre os anjos e a rebelião de Lúcifer, aconteceu então dessa guerra e vinha então tornar-se vazia. E ali fala, assim como a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal usando o mesmo verbo, a terra sofreu uma transformação de uma criação perfeita para uma ruína caótica. O que causou essa catástrofe?
Então, esse ato de se tornar foi o mesmo ato conforme fala na esposa de Ló. Naquela época, Deus fala para que Ló e sua mulher e sua família viessem sair daquele lugar de pecaminosidade que estava tendo. Tanto que ele sai, mas chega um determinado momento que talvez bateu um arrependimento na mulher de Ló. Então ela vai e volta para trás. Então ela torna-se novamente a desejar as coisas do passado. E aconteceu então que ela se transformou numa estátua. Ela não se transformou necessariamente porque Deus quis que fosse assim, mas ela se transformou porque ela se tornou para trás, querendo reviver novamente o passado. E ali, a consequência dessa terra vazia, o suspeito, a queda do portador de luz. A teologia aponta para uma rebelião angelical. Lúcifer, movida pela ambição de usurpar o trono divino, liderou 1/3 dos anjos em revolta. O universo físico tornou-se o palco dessa guerra. Isaías 14, 12 e 15. Isaías 14, 12 e 15 diz assim: Já foi derribado no inferno a tua soberba com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu fazias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, e mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixa ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações e todos eles jazem com a honra, cada um na sua casa. Então aqui retrata sobre essa passagem da queda de Lúcifer. A princípio, então, Lúcifer era um querubim que estava praticamente ao lado de Deus e era considerado, então, como se fosse falar na linguagem de hoje, o braço direito de Deus. Então, era o que estava mais próximo de Deus naquele trono, que era uma categoria de angelical acima de todos os anjos, que era o querubim. E Lúcifer, em determinado momento, ele foi achado dentro dele o orgulho. E a gente vê que interessante que retrata também sobre isso, sobre se tornar. Achou-se dentro dele alguma coisa que não era de Deus. Não é uma coisa que surgiu do nada, mas sim foi uma coisa que foi construída ao longo da etapa da queda de Lúcifer. Então achou-se dentro dele alguma coisa que queria ser maior do que Deus, queria ser maior do que todos os outros anjos. Então, através desse orgulho que foi crescendo dentro do coração dele, novamente então a gente vê que ele cai diante da terra e causa toda essa destruição.